vida. Quem sabe você está aqui hoje, assim como Jó, passando por um momento de grande adversidade. Muitas perdas, muitas dores, muitos incômodos, desconfortos. Mas eu quero que você nesta noite entenda que pode ser que você esteja passando por um momento de fracasso, de sofrimento, de vergonha, mas haverá um novo tempo na tua vida, e esse tempo é de vitória. E se porventura você entender o teor da mensagem que irei ministrar ao teu coração, talvez nesta noite Deus venha bater o martelo e encerrar, colocar um ponto final a este sofrimento que você está vivendo no seu dia a dia. Porque eu sempre costumo dizer, Deus ele tem pressa para nos socorrer. Ele tem pressa para nos livrar da dor. Ele tem pressa para restaurar a nossa vida. Mas Ele quer que também nós venhamos sair desta situação com caráter forjado, preparado para viver um novo tempo. E nesse texto nós iremos meditar no momento em que Jó, ele perdeu tudo, mas mesmo assim ele continuou fiel a Deus. Iremos também meditar no texto em que Jó recebe tudo de volta, e até muito mais do que ele já tinha perdido, e mesmo assim ele continua glorificando a Deus. Eu quero que você entenda que as circunstâncias não podem determinar se você louva ou não a Deus. Você tem que louvar a Deus em tempos de paz e em tempos de guerra. Nós não podemos ser inconstantes, precisamos perseverar até o fim. Porque o que você está vivendo hoje não vai determinar o que você vai viver durante todo o decorrer da sua vida aqui na terra. Eu costumo dizer que a vida é como uma roda gigante. Tem hora que você está em cima, tem hora que você está embaixo. E quem sabe o momento que você está enfrentando é de baixa, é de perdas. Olhando para Jó, nós percebemos alguns princípios, e quando seguimos, vivemos também o que Jó viveu: a restauração da nossa família, a restauração da nossa saúde, a restauração dos nossos recursos, das nossas finanças. Eu não sei qual é a área da tua vida que Satanás está atacando, e quem sabe como Jó, ele está te bombardeando por todos os lados. Mas se você está aqui nesta noite, é porque o Espírito Santo te trouxe, e eu tenho uma palavra para um novo tempo, um tempo de vitória na tua vida. Você crê nisso? Você crê que Deus, assim como mudou o cativeiro de Jó, Ele vai mudar o teu nesta noite? Você crê que Deus vai fazer cessar esse tempo de incômodo, de desconforto, de sofrimento, de doenças? Deus vai fazer cessar esse tempo de escassez, e haverá um novo tempo de muita saúde, um novo tempo de muita prosperidade, um novo tempo de portas abertas, um novo tempo em que você vai ter paz dentro da sua casa, alegria no seu coração. Haverá um novo tempo para que você venha desfrutar. Esse texto, ele diz, Jó, capítulo 1, a partir do versículo 13, nos diz assim: e sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a mova. Estando este ainda
veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. E só eu escapei para trazer-te a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus 3 tropas, deram sobre os camelos e os tomaram, aos céus feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e raspou a sua cabeça, e se lançou em terra, e adorou, e disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Contemplamos esse texto, Jó sofrendo com muitas perdas. Há quem diga que Jó era um dos homens mais ricos do mundo naquela época. Tinha muitos camelos, muitas juntas de boi, ouro, prata, muitos servos. A riqueza que Jó possuía era uma riqueza magnífica, extraordinária, que chamava a atenção de todos que lhe conheciam. O próprio Deus deu testemunho de Jó e disse a Satanás: tens visto o meu servo Jó, homem íntegro, fiel e que se desvia do mal? Eu percebo que há 2 características em Jó que o fazem um homem notável. Primeiro, a sua fidelidade para com Deus, a sua integridade, o seu comprometimento. E segundo, a sua prosperidade. Nos dias de hoje é muito difícil você ser próspero e fiel. Na maioria das vezes se diz: dê muito dinheiro a alguém e você vai conhecer quem verdadeiramente é essa pessoa. Dinheiro e poder tem mudado a mente de muitas pessoas, mas Jó não. Jó era rico e fiel. Então eu quero dizer a você que o desejo de Deus é que você seja próspero e fiel. É que haja fartura na sua mesa, haja fartura na sua conta bancária, que os seus filhos possam viver uma vida agradável, confortável, e você pode sim continuar sendo fiel a Deus, sendo uma pessoa próspera. A Bíblia está repleta de exemplos de homens que eram amigos de Deus, mas eram ricos. Estamos vivendo um tempo em que alguns estão indo ao extremo e dizendo: crente tem que sofrer, crente tem que ser pobre, crente tem que ter dificuldade para pagar as contas, crente tem que ter dificuldade para colocar o pão na mesa. Não, irmão, crente tem que ser próspero. Passamos por tempos de dificuldades, tempos de escassez, mas devemos buscar em Deus a nossa prosperidade, pois a Bíblia nos diz que Deus em sua riqueza suprirá todas as nossas necessidades. Para alguns a necessidade é de um pão na mesa, é de uma casa, é de um carro, é de uma aposentadoria, não sei, é de um emprego. Eu não sei qual é a tua necessidade, mas Deus tem prazer em atender a tua necessidade, em suprir as tuas carências. Eu tenho um filho, ele é muito pequeno, mas todas as vezes que ele me pede algo que está ao meu alcance fazer, isso alegra o meu coração. Imagine Deus, que é bondoso, que é misericordioso, que é rico, que é Senhor de todas as coisas, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Será que não há prazer no seu coração em atender o
um pedido, clamando os seus servos que de dia e noite estão clamando. Deus tem prazer em atender o teu pedido, em suprir as tuas necessidades. Assim como um pai, assim como você que é mãe, tira da sua boca para entregar na boca dos seus filhos. Deus, em seu tesouro, tira das suas riquezas para suprir as tuas necessidades. Eu vejo que Jó sofre algumas perdas, porque Satanás diz a Deus: você sabe por que ele é fiel? Porque o Senhor deu tudo a ele, não lhe falta nada. Jó vive uma vida magnífica, extraordinária. Então ele é fiel porque o Senhor o cercou de bens, o cercou de saúde, de filhos. Tudo que um homem possa ter, Jó possui. Então ele tem motivo de sobra para te louvar e deixe tocar na vida dele. Então Deus permite que Satanás toque na vida de Jó. E quem sabe, irmão, Satanás tem tocado na tua vida, tem tocado na vida dos teus entes queridos, tem tocado na tua conta bancária. Eu não sei aonde Satanás tem tocado, mas quem sabe isso está trazendo um desconforto, um sofrimento, uma angústia. Enquanto a nossa irmã Rosângela está aqui, o seu esposo está no hospital, à espera de uma cirurgia. Irmã Josefa já vem aí uma caminhada longa, à espera de uma cirurgia. Sabe, irmão, alguns estão lutando pelo seu benefício no INSS, outros aqui estão lutando por uma porta de emprego. Sabe, cada um tem os seus desafios, irmão. Cada um tem sofrido suas perdas, tem passado por suas limitações, tem suas tristezas, suas angústias, suas amarguras. Mas isso não tem te abalado. Olha você aqui, irmão, de posse da vitória. Olha você aqui de novo. Você poderia ter ficado em casa, você poderia ter desistido da caminhada, mas assim como Jó, o vento soprou, você balançou, mas não caiu, porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, e não se abalam, mas permanecem para sempre. Uma das maiores características de Jó é que ele fica inabalável. Ele diz: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. Deus me deu, Deus tomou, bendito, engrandecido seja o nome do Senhor. Você vê que em nenhum momento ele atribui a Satanás as suas perdas, o seu sofrimento. Ele diz: não, foi Deus que tomou. E aqui eu quero compartilhar uma verdade com a amada igreja. Deus está no controle de todas as coisas. Quem é Satanás? Apenas um cão bravo na coleira de Jeová. Ele só vai até onde Deus permite. Tanto é que Deus disse a Satanás: pode tocar em tudo, menos na vida dele. Sabe, irmão, se Satanás está se andando com você, é porque Deus está permitindo. Se hoje você passa por momentos de dor, de sofrimento, de angústia, é porque Deus está permitindo. Mas Ele tem um propósito. O nome dele será glorificado através da tua vida. Quando você passar por esta provação, você vai conhecê-lo de perto. A palavra do Senhor diz que Jó atribui a Deus. Sabe, irmão, não fico por aí assombrado com medo de Satanás. Ele está destruindo a minha vida. Que poder ele tem, irmão, se do alto não fosse concedido? Quando Pilatos disse para Jesus: eu tenho poder de salvar você ou de crucificá-lo, ele diz: o poder que está nas tuas mãos foi concedido pelo meu Pai. Se Jesus quisesse, irmão, ele mandaria, ele chamaria os anjos, milhares de anjos, o livraria daquela situação. Mas não, irmão, ele ficou ali como Jó, inabalável. Mas nós sabemos que quando sofremos as perdas, muitas vezes até ficamos de pé, mas em um dado momento o vizinho começa a te apontar e diz: você andava de carro, agora anda a pé. Você tinha fartura, agora não tem nem o que comer. As portas outrora estavam abertas, agora estão fechadas. E pior que aqueles dentro da sua própria casa começam a te acusar. Aqueles que se dizem teus amigos começam a dizer: você deve estar em pecado, alguma coisa está errada. Fizeram isso com Jó, estão fazendo isso com você.
Quantas pessoas chegam para mim e dizem assim: ô pastor, deve ter algum problema nessa igreja? Eu não sei não. Essa igreja deveria viver outra realidade. Deveria ter um número maior de pessoas. Deveria ter mais recursos. Essa igreja deveria viver outro tempo. E eu costumo dizer, Deus tem propósito. Estamos passando por um tempo de dor, de sofrimento. Mas eu creio que Deus tem propósito. Mas que não faltam são amigos para nos acusar, para nos apontar, para nos caluniar. Você vê que aqueles que se dizem amigos de Jó dizem: olha, vou dizer uma coisa, a mão do Todo-Poderoso está contra você. Você deve ter feito algo muito grave. Você deve estar desagradando a Deus e Deus está te punindo. Se arrepende, Jó. Mas o próprio Deus estava testemunhando a respeito de Jó: você é um homem íntegro, você é um homem fiel. Deus tem testemunhado ao teu respeito. Você conhece o seu coração, você sabe a sinceridade, você conhece a sua integridade, a sua devoção a Deus. Então não deixe Satanás lançar setas ao teu coração para você desanimar na fé. Cuidado com as acusações, com a perseguição. Jó, em um dado momento, estava tão triste que ele disse: até quando vocês irão me afligir? Não basta ter perdido meus 10 filhos, não basta ter perdido todos os meus bens, não basta estar doente, ainda vocês estão me acusando, ao invés de me ajudar. Porque tem gente, irmão, que para ajudar não, mas para apontar, para acusar. Tem muitos. São aqueles que se dizem amigos. Eu estou aqui só para te ajudar. Não, irmão, você não está para ajudar. Você está para acusar. Você está querendo fazer o papel de Satanás. Você quer agravar a crise. Tem uma pessoa que sempre dizia para mim: quando o negócio está dando errado para você, sabe o que eu gosto de fazer? Jogar lenha. Eu gosto de ver pegando fogo. Eu disse: então você está fazendo o papel de Satanás. Não tem gente que fica alegre quando o crente está sofrendo. Tem pessoas que olham para você e veem você chorando. Aí diz: chora aqui no meu ombro. Mas não, irmão, é para sair falando mal de você para todo mundo. Dizendo: ali, tem nem o que comer dentro de casa. Ali não consegue nem pagar as contas. Está doente demais, está morrendo, está pagando o preço. Isso é pecado. Disseram isso com Jó. Mas Jó é um homem íntegro. E conserve a sua integridade e não dê ouvidos a Satanás. Você sabe qual é o teu comprometimento com Deus. Você está passando por um momento de vergonha. Você está passando por um momento de dificuldade. Mas vai chegar um novo tempo na tua vida. Um tempo de vitória, de portas abertas, de prosperidade. Vai chegar um novo tempo. Tenha cuidado com o desânimo. A mulher de Jó olhou para ele e disse: só te falta uma coisa, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Sabe, irmão, eu estou falando da pessoa que deveria encorajá-lo e dizer: olha, Jó, eu te conheço. Eu sei que tu és um homem íntegro, um homem que tem agradado a Deus. Mas não, ela olha para ele e diz: olha, Jó, vou dizer uma coisa, eu também não estou do teu lado não. Mas pense comigo, irmão, ela perdeu 10 filhos em um dia só. Eu fiz uma pergunta à minha esposa hoje. Eu disse: filha, se tu perdesse o teu único filho de ouro, como é que tu ficaria? Ela disse: um ato de lucro. Agora imagina você perder 10 filhos de uma vez só. E assim, não só os 10 filhos, mas você também perde toda a sua riqueza. E aí você vê o seu marido, que é o provedor da casa, também doente. O que é que você faz? Ela estava desesperada, irmão. A história nada tinha a ver com ela, é com Jó, mas ela era casada com Jó. E tem pessoas que dentro da sua casa estão sofrendo, irmão, porque Deus está tratando com você. E elas estão sofrendo. Então tenha paciência com elas. Eu não vejo Jó dizendo: olha, eu vou me separar de você, eu não te suporto. Não, irmão. Jó olha para sua mulher e diz: como falas, uma louca mulher. Irmão, ele não chama a mulher de louca. Ele diz: olha, você está falando como uma louca. Ele repreende ela e diz: olha, tu estás falando contra Jeová. Nós aceitamos o bem de Deus com prazer, mas o mal nós não queremos aceitar. Você não sabe o que é que você está falando, minha filha. Tenha paciência, vai dar tudo certo. E você vê que em nenhum momento aquela mulher de Jó volta novamente querer conduzi-lo a blasfêmia contra Deus. Não. Você vê que ele repreende aquela mulher com amor. Deus deu tudo de volta a ele, mas a mulher foi a mesma. Eu sempre olho para minha esposa e eu digo: a gente passa por muita crise junto.
mas também a gente desfrutará, viverá momentos maravilhosos. Quantas pessoas que no tempo de crise, irmão, abandonam seus lares, se separam dos seus cônjuges. Sabe, irmão, a solução não é essa, é perseverar, é continuar firme. Então tenha paciência com a sua família, porque eles não entendem o que você está enfrentando, mas Deus te preparou para esse momento. A palavra do Senhor nos diz que a fé de Jó continuou preservando o seu coração. Quando você confia em Deus, você vê tudo desabando ao seu redor, mas você sabe que vai dar tudo certo, porque Deus está no controle de todas as coisas. Ele te ama e não vai te desamparar. Então, por mais que tudo esteja dando errado, você confia que vai dar tudo certo. Ele tem um propósito, e ao fim de tudo, Deus vai cuidar de você. Então a confiança faz com que você permaneça inabalável. Jó, em sua angústia, ele colocou diante de Deus todas as suas frustrações. Você sabe por que muitas vezes você fica desesperado, tem que correr louco na rua, querendo abandonar tudo e ir embora? Você sabe por quê? Porque você não tem contado o teu sofrimento, as suas dores, as suas frustrações para Deus. Você vê que Jó era um homem de oração. Ele orava todos os dias e sacrificava pelos seus filhos. No primeiro capítulo você vê essa citação. No último capítulo nós também contemplamos Jó orando pelos seus amigos. E durante o decorrer de todo o livro de Jó, você vê Jó conversando com Deus, Jó argumentando com Deus, dizendo a ele o que ele está sofrendo, o que ele está passando. Sabe, irmão, você tem que contar para Deus onde é que está doendo. Você tem que contar para Deus o que é que está te incomodando. Não guarde isso para si mesmo. Tenha cuidado, irmão. Quando você vai ao psicólogo, a primeira coisa que ele faz, ele diz: fala tudo que está aí, que está lá. E você fala, então pensa que não, você diz: eu estou me sentindo mais leve. E o que é que o psicólogo pode fazer por você, irmão? Não estou aqui desprezando a ciência, eu até acredito na psicologia. Pode até lhe ajudar em algumas coisas, mas tem algumas coisas que estão além da condição, das limitações do psicólogo. E só Deus pode resolver. Então, irmão, conta teus problemas a Deus. Lá em Filipenses diz: leve ao Senhor todas as suas preocupações, a sua ansiedade, a sua inquietação, e Ele guardará o teu coração. Ele trará descanso à tua alma. Não deixe a inquietação tomar conta de você, a ansiedade, a depressão. Leve a Deus as suas frustrações. Você continuará seguindo em frente. Você vê que ao final de tudo, Jó tomou uma atitude. Sabe, irmão, eu entendo que você precisa orar por aqueles que te acusam, aqueles que te causam dor, sofrimento, que te perseguem. A Bíblia diz que Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele começou a orar pelos seus amigos. Quando você ora por alguém, irmão, você não consegue guardar mágoa dessa pessoa, se perdoa. Comece a orar, irmão, para Deus abençoar aqueles que te perseguem. Comece a orar para Deus abençoar aqueles que te causam dor, aqueles que falam mal de você. Ore por eles e Deus vai mudar a tua situação. Para encerrar, avance um pouco mais no livro de Jó, vá para o último capítulo, no 42. A partir do versículo 12, você viu até agora o sofrimento de Jó, mas agora você vai ver o que Deus fez na vida de Jó. Depois de tanto sofrer, Deus concedeu a Jó dias maravilhosos. Eu quero que você olhe para esses dias que Jó começou a desfrutar. Você perceba que é o que Deus vai fazer com você nos dias que virão. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas, e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de boi, e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Gemina, e o nome da segunda Kézia, o nome da terceira Querem-Apuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. E depois disso viveu Jó 140 anos,
e viu a seus filhos e aos filhos dos seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Olha, irmão, que texto maravilhoso. Depois dos dias que Jó sofreu, ele viveu mais 140 anos. Será que você entende o que eu acabei de dizer, irmão? E ele não morreu na miséria. Ele morreu rico. Ele morreu farto de filhos, de netos e com saúde. Sabe, irmão, eu quero que você entenda, mediante essa palavra, que o fim da tua vida não vai ser da maneira que você está vivendo hoje. Desolado, não. Deus vai restaurar a tua vida assim como restaurou a de Jó. E você vai ter uma velhice tranquila. Você vai ter dias que vão alegrar o teu coração. Eu quero que mediante essa palavra você entenda que ninguém desfruta das doçuras do céu sem antes provar das amarguras do inferno. Muitas vezes, irmão, hoje nós não entendemos o que está acontecendo. Mas Jó, depois que passou por toda a provação, ele disse: eu conhecia Deus e ouvi falar, mas agora os meus olhos o veem. Eu quero que você entenda, mediante esta palavra, que aquilo que não te destrói te fortalece. Hoje você está passando pelas profundezas, pelos vales da vida, pelos vendavais, os furacões, os terremotos. Quem sabe tudo está dando errado para você, as portas estão fechadas. Mas tenha plena convicção, Deus está preparando um novo tempo para a tua vida. E assim como Jó, do fracasso foi diretamente para a vitória. Eu creio que nesta noite Deus está colocando um ponto final no teu sofrimento, para escrever uma nova história de vitória, em que você vai viver abençoado, próspero. Ele vai suprir todas as tuas necessidades. Ele vai cuidar das tuas carências. Ele vai curar as tuas enfermidades. Ele vai trazer paz e alegria ao teu coração. Eu convido você a ficar de pé. E nós iremos orar, pedindo a Deus que aplique esta palavra ao nosso coração. E que Ele faça na minha e na sua vida o que Ele fez na vida de Jó. Ele fortaleça os nossos passos, para que nós não venhamos desanimar sem antes ver o cumprimento de suas promessas. Pai, mediante essa palavra, eu peço a Ti, dê forças àqueles que estão cansados, ó Pai, desanimados, que estão pensando em parar, que assim como Jó, Pai, estão passando por tempos de perdas, de avarias, de sofrimento, ó Pai. Quantos estão enfermos aqui? Tu és o médico dos médicos. Olha, Pai, quantos não têm o que comer na sua mesa, Pai? Quantos estão passando por dificuldade para honrar os seus compromissos? Eu peço a Ti, Pai, venha nos visitar nesta noite, que venhamos passar do fracasso para a vitória, assim como o Senhor virou a página, Pai, e escreveu uma nova história para o nosso irmão Jó. Eu quero que o Senhor nesta noite nos visite e vire a página nas nossas vidas, ó Pai, e escreva uma nova história, para que possamos glorificar o Teu santo nome, e o nosso último estado, ó Pai, venha ser muito, infinitamente melhor do que o que nós vivíamos antes, ó Pai. Só nos dá graça para suportarmos, assim como o Senhor disse para o apóstolo Paulo, quando ele te pediu, Pai, dia após dia, que o livrasse do sofrimento. O Senhor diz para ele: a minha graça te basta. Tudo que pedimos nessa noite é a Tua graça para suportar a calúnia, a difamação, a perseguição, a acusação. Eu peço a Ti, derrama graça sobre a Tua igreja, ó Pai. É o que eu te peço, e certo que assim o Senhor fará. Eu já te agradeço em nome de Jesus, e todos dizem.